Olá! Esse olá é o verdadeiro olá. De lei, né? Sejam bem-vindos a mais uma live da hoje. Hoje respondendo perguntas de vocês. Então, Kathleen, que já entrou aí, ó. Olá, Kathleen, Bruninha, Julie, Amanda, sejam muito bem-vindas. Live hoje respondendo perguntas de vocês. Edilane, Cássia, muitas pessoas conhecidas. Maju, verdade. Verdade, muitas pessoas conhecidas já nossas, conhecidas que a gente fala porque a gente fica íntimo na direct e a gente vai vendo, nossa, pessoa. E amigos também. Muito. Kathleen, Léo. Kathleen, Léo, pessoal próximo nosso que mora aqui perto. Gente, como é que vai funcionar essa live de hoje? É uma live respondendo perguntas de vocês. É só vocês mandarem as perguntas aqui embaixo, ó, nessa interrogaçãozinha, ou aqui no chat, né, caso você não consiga mandar na interrogação, mas tentem mandar na interrogação pra gente ir respondendo o máximo possível. Verdade. Tô lendo ver a Jéssica falando, gente, que sotaque, olha só. Carioca não tem sotaque. Carioca não tem sotaque, Maju. Pessoal do chat aí, carioca tem sotaque ou não tem? Na verdade, se eu perguntar, todo mundo vai falar, tem. Se a Joyce perguntar, a pessoa... Carioca não tem sotaque, gente. A gente fala normal. Exato. Eu acho. Ai, gente, então olha só. Hoje nós vamos responder qualquer tipo de pergunta, né? Assim, o que geralmente a gente abre lá na caixinha, alguma dificuldade. Tá cortando um pouco o seu rosto, minha vida. Tem pra cá. Alguma dificuldade que vocês tenham e achem, né, que a gente pode ajudar, alguma coisa que vocês queiram saber melhor. Então a gente decidiu trazer aqui ao vivo essas questões. Ó, Maju falou que é nordestina e aí pra ela a gente tem sotaque sim. Vamos começar então, já tem pergunta aqui, então vamos. Bora. Bruna. Ué, gente. Ih, a gente tá travada? Ah, não. Não, você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Ah, que estranha. Então, apareceu que a gente não consegue compartilhar na tela pra vocês a pergunta. Que estranho. Antes podia. Tá, mas a pergunta a gente não tá conseguindo aqui mostrar, gente. Mas a pergunta o que a gente acha, né, sobre casar cedo, 18, 19 anos? Quer falar, vida? Pode falar, pode começar. Então, eu acho que a questão não é a idade em si, mas é a maturidade que você tem. Realmente, a gente precisa ter uma maturidade para um casamento. Porque um casamento, ele é diferente de um namoro, mesmo que vocês se veem muito, que durmam um na casa do outro, etc. Quando a gente casa, as coisas mudam, a responsabilidade muda. Então, como é que a gente fala? Com novas oportunidades. Com novos poderes vem novas responsabilidades. Isso aí, com novos poderes vem novas responsabilidades. Então a gente vai estar em um ambiente completamente novo. E aí o que vai ditar é a inteligência emocional que você tem para lidar com essas questões. Por exemplo, dentro de um casamento, de você dividir conta, de você abdicar às vezes de algumas vontades suas por um bem, né, do relacionamento, em questão de organização, enfim, são muitas coisas que você vai ter que lidar com isso. E aí você precisa se autoanalisar se você realmente está preparada para isso, se o relacionamento tem uma base para resistir, porque também não depende só de você, depende do seu companheiro, né? Se vocês têm um relacionamento sólido, de confiança, respeitoso, a comunicação legal, para que essa experiência se torne muito melhor do que muitas dificuldades, né, eu acho. Exato. Antes de dar um passo em direção ao casamento, vocês precisam estar bem sólidos e com os pilares do relacionamento de vocês bem estruturados. Verdade. E são esses pilares que fazem com que durante o casamento em si,
vocês consigam passar pelo convívio de uma maneira muito melhor. E falando sobre convívio, a gente viu recentemente um dado, né, de um estudo que saiu de uma pesquisa falando que aumentaram em 54% os índices de separação durante a pandemia. Sim. E aí a gente pensou, cara, por que isso aconteceu? Na opinião de vocês no chat, o que aconteceu? Por que aumentaram em 54% as separações, né, do cartório de casamentos durante a pandemia? O que vocês acham, O que vocês gente? acham? Por que isso aconteceu? Por que os divórcios aumentaram tanto durante a pandemia? Fala pra gente aí, que a gente quer ver aí. O que vocês acham? Por quê? Por quê? Aí tá chegando pergunta, gente. Vai mandando pergunta aqui também, ó. Queria ver isso aqui. É assim mesmo? Uhum. Convivência por mais tempo. Aí. A Bruna falou que teve isso daí no aulão, verdade. No aulão, verdade. Só quem tava no aulão, hein? Aí, o pessoal tá falando de convivência. Legal. E exatamente isso, gente. A convivência é muito difícil. Infelizmente, muitos casais só passaram a se conhecer de verdade durante a pandemia. Porque a convivência aumentou. Eu falo que nosso relacionamento aqui, a gente teve uma experiência de passar muito tempo juntos antes de casar. A Joyce ficou de home office, né, aqui em casa, antes da gente casar. Então a Joyce chegava aqui 7 da manhã, saía daqui 11 da noite. Aí ia pra casa dela dormir e voltava pra cá pra trabalhar daqui de casa, né? E aí a gente falou, vida, a gente tá tendo uma oportunidade muito boa. Porque a gente tá conseguindo ver o dia a dia um do outro. A gente tá vendo como é o outro no dia a dia. Entende? E muitos casais, infelizmente, não conseguem aprofundar o relacionamento durante o namoro. Não que você precise morar com seu namorado antes de casar, não é isso. Mas é a gente entender que existem coisas muito mais profundas que a gente precisa saber sobre o outro e sobre nós mesmos antes de casar. Verdade. E aí muitas pessoas agora na pandemia viram de repente uma versão do parceiro ou da parceira que não conhecia antes. Porque antes a gente só se encontrava, né? As pessoas só se encontravam depois do expediente para poder sair para jantar, talvez, voltar para casa, assistir um filme e dormir. E aí como que eu comparo essa realidade de me encontrar só para fazer coisas boas de uma convivência onde, consequentemente, com maior tempo conectados, maiores são as chances da gente achar coisas muito positivas, mas maiores também são as chances, né, consequentemente, de a gente achar coisas que não são tão agradáveis aos nossos olhos. E muita gente não soube lidar com isso. Sim. A Cássia falou isso, né? A probabilidade de ter mais conflitos é enorme. Sim, e aí, se a gente parar pra pensar, é a mesma lógica do casamento, que as pessoas falam de, nossa, quando casar, vocês vão mudar, a pessoa vai mudar, vocês vão ver que é uma outra realidade. E casamento, o buraco é mais embaixo, não tem essas coisas assim? Porque eu acho que é exatamente essa mesma lógica que a gente viu dentro da pandemia, que é o quê? Quando você tá casado, você passa muito mais tempo com a pessoa do que normalmente você passa só quando você namora. Então, a probabilidade de conflitos é muito maior. Só que, e aí entra o que o Rafael falou, a questão do alicerce, né? Independente do casamento em si ou de quantas horas vocês passam junto, quando o nosso relacionamento ele tá bem alicerçado, essas coisas não acontecem. A gente consegue resistir às dificuldades. Quem tava aí no aulão, gente, o aulão foi perfeito. Exato, o aulão perfeito. Foi sensacional. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão do porquê o pilar, né? E quais pilares são extremamente importantes dentro do relacionamento. E são eles que fazem a gente ficar firme para aguentar o vento forte, né? As tempestades. Exato. E eu ouvi alguém falar assim... se não separou durante a pandemia, não separa mais. Porque a pandemia Vocês ouviram isso? Verdade. Vocês ouviram isso? Nossa, se não separou agora,
Fica tranquilo que vai viver o resto da vida junto. E aí, gente, mas é isso que a gente pensa sobre o tempo que você vai casar. Quando casar muito novo, a gente sempre fala sobre os pilares. O pilar tem que estar bem estabelecido para o casamento poder dar certo. E não só o casamento, para o namoro, para o noivado, para qualquer tipo de relacionamento funcional. Verdade. E a gente precisa fazer esses pilares. Tá joia, Bruna? Vamos lá. Vou para a próxima pergunta aqui. Cara, o pessoal tá conseguindo curtir as perguntas. Uau! Gente, como isso tá acontecendo? É porque a gente não sabe, né, na verdade, como que tá... Mudou o Instagram, o Instagram atualizou. mudou. Aí, tipo, a gente não tá conseguindo colocar a pergunta que geralmente conseguia. E tá tendo curtidas, enfim. Ó, gente, explica pra gente aí como é que vocês estão conseguindo dar like na pergunta das pessoas. Porque Vocês pra estão gente tendo isso é muito acesso novo. também? Vocês estão tendo acesso às perguntas? Tipo, vocês estão conseguindo ver as perguntas pra poder curtir? Aham. Me diz aí pra gente, porque é novo isso também pra gente e a gente não tá entendendo muito. Ó, Então, essa daqui é legal, hein? Quer ir vai dar pela em ordem? Pode ser na ordem. Tenho dificuldade de dialogar com meu namorado. Ele é muito orgulhoso. O que fazer? Gente, o orgulho, né? Ah, legal. Aparece na caixinha de perguntas e fica um coração do lado da pergunta. Ah, legal. Ah, legal. Eduarda, provavelmente Eduarda, e provavelmente Duda, com todo respeito, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, ó. E aí provavelmente você vai ter acesso às perguntas também, pra você dar uma olhada e curtir e mandar a sua. Então, Verdade. Samly, mesma Para coisa. algumas pessoas não estão aparecendo, então será? Nossa, será que De não repente atualizou? é a atualização, De que ainda repente não a atualização. atualizou. Então, assim, não tá aparecendo exposto aqui, mas talvez naquela interrogaçãozinha apareça. Sim. Ou talvez não. Então, vamos falar sobre orgulho no relacionamento. Vida. Esse dá pano pra manga, mas a gente vai tentar puxar Fala aqui pelo pouco. rabo. Meu Deus, que dificuldade. Aí, agora que eu fiz o que você falou, deu certo. Ah, show de legal, bola. que bom. Gente, olha só. A gente também não sabia, Duda, que tinha atualizado. Aprendemos agora também. Mas, orgulho. Vamos lá. Cara, infelizmente muitos homens são orgulhosos. Existem mulheres também que são muito orgulhosas dentro do relacionamento. Mas, infelizmente, né, homens eles se sobressaem na questão do orgulho. São mais turrões, não escutam tanto, não aceitam, na verdade, algum tipo de orientação das suas respectivas. E isso é um erro muito grande para o relacionamento. E por que eu, Rafael, penso que o orgulho ele prejudica muito o relacionamento? Porque a partir do momento que eu sou orgulhoso, eu não dou o braço a torcer e eu não consigo entender e ser empático com aquilo que a minha respectiva está falando para mim. E como fazer que a pessoa seja menos orgulhosa? Esse é o X da questão. E em poucas palavras assim, eu penso que a questão do orgulho é que talvez a pessoa ela não consiga entender de verdade que o problema não é o comportamento dela. O problema é que existe uma... Como é que pode... Dissincronia, eu acho que nem existe essa palavra, ou se existe eu estou inventando. Mas existe uma falha entre aquilo que você como parceira pensa e aquilo como ele como parceiro pensa e faz de atitude. E aí, Divergência. Uma Divergência. Obrigado, vida. Divergência. Existe uma divergência e uma incongruência entre vocês. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. E aí, quando ele pensa que você está falando aquilo para ele porque ele está errado, ele automaticamente pensa, não vou fazer dessa maneira. Vou ser orgulhoso, não vou escutar, porque eu não estou fazendo nada de errado. Porque na cabeça dele, ele está super certo. Ele, de alguma forma, se sente julgado, né? Exato. Então, nossa, quem ela acha que tá se achando, né? Porque tá querendo que eu faça isso, ou tá falando que eu sou aquilo. Então, cresce, né, muito esse ego, né, orgulho, que a gente chama de... Que nada mais é do que uma necessidade de se afirmar, né? Uma necessidade da pessoa que tem de, olha, não adianta o que você quiser falar, eu sou mais eu e quem manda sou eu e eu vou fazer o que eu quiser.
né? Só que isso é muito prejudicial para o relacionamento, porque dentro do relacionamento é vocês dois. Vocês precisam, né, quebrar essa incongruência, vocês precisam estar na mesma página, falando sobre a mesma coisa, pensando sobre a mesma coisa. Então, isso acaba dificultando muito tudo que vocês forem fazer, planos, decisões. Alinhar expectativas. Exato. Então, é algo que prejudica muito. E aí, a gente pensa, né, como diminuir isso? Primeiro que é uma questão que a pessoa precisa tratar com ela mesma. Por mais que a gente esteja dentro de um relacionamento, a gente entra no relacionamento cada uma com a sua mala, né? O que tá ali dentro daquela mala? Suas experiências, seus traumas, seus planos. Então a gente entra ali nesse relacionamento os dois com essa bagagem. E aí, o relacionamento em si, a gente precisa estabelecer novas formas de ser, de se relacionar dentro desse relacionamento. E o que isso implica? Deixar muitas coisas que estavam ali na nossa bagagem para trás. A gente precisa esquecer algumas coisas, a gente precisa abrir espaço dentro daquela mala, daquela bagagem para aprender outras coisas. Então, se a gente não faz isso, a gente vai viver o resto. Primeiro que você vai viver a mesma coisa solteira e casada, porque você vai ser a mesma pessoa. O ambiente mudou, mas você é o mesmo. E provavelmente você vai continuar assim pelo resto da sua vida. Ou seja, vai ficar estagnado. Você está indo curtir férias no lugar de praia com a mesma mala que você estava no lugar de frio. Você não vai curtir suas férias, você vai ter só casaco para ir para a praia. Isso vai te fazer mal. E aí a pessoa, né, o orgulhoso, no caso, ele precisa ter essa noção. Ele precisa ter esse start, esse insight de tipo, cara, não, o que manter esse comportamento tá me trazendo de benefício? O que eu tô ganhando com isso? O que eu tô ganhando sendo orgulhoso, proporcionando mais conflitos? Né? E aí pode haver uma mudança comportamental a partir dessa consciência. Exato. Porque muitos homens são orgulhosos por enxergar no orgulho uma característica de força. Então, assim, eu não sou orgulhoso, eu sou forte, eu consigo fazer por mim mesmo, eu sou autossuficiente. Só que essa autossuficiência não é importante para o relacionamento. Porque o relacionamento não se trata de mim, se trata de nós dois. Sim. E quando o nível de consciência dele aumenta para que ele consiga entender que a postura dele interfere não só nele, mas em você também, aí o orgulho dele começa a sair um pouco para poder entrar, né, o casal como parceiro. Né? Exato. Respondido. Faz sentido isso daí para vocês? Entendeu? Quem perguntou, né? Legal, deixa eu ver lá embaixo. Ah, tinha uma ainda embaixo. Tinha uma aqui embaixo, legal. Uma pessoa jovem, casa dos 20 anos, dentro de um relacionamento com pessoas mais velhas, acima de 40. Vamos lá. Eu acho que é bem parecido com essa questão de você se relacionar com uma pessoa... Desculpa, assumir um compromisso com uma pessoa nova, né? Você sendo novo. Eu acho que é a mesma linha de pensamento. O que vai importar é a sua inteligência emocional que você tem para lidar com essa situação. Porque o que acontece? A pessoa que ela tá ali na casa dos 20 e a pessoa que tá na casa dos 40, elas podem ter os mesmos objetivos. Mas a probabilidade de serem objetivos diferentes é muito grande. Por quê? Porque ela tá numa fase de vida diferente. De repente, a pessoa ali de 20, ela tá querendo construir alguma coisa, tipo uma casa, um emprego. Até profissionalmente falando, né? Poxa, com 20 você tá correndo atrás do seu Você emprego. tá ali no corre. Uma pessoa, de repente, nos 40, ela já tá ali mais estável, né? Já tá, de repente, já com outros planos, ela já tem ela já conquistou muita coisa e agora ela tá pensando mais lá na frente, já tá pensando em qualidade de vida. Então, assim, o que vai mandar
é como que vocês vão lidar com essa diferença. Se vocês vão ter uma inteligência emocional para conseguir lidar com isso, para conseguir alinhar essas expectativas. Exato. Acho que basicamente é isso que a Gata falou. Vocês precisam alinhar os pensamentos para que a diferença de idade não seja algo que gere um conflito a partir dessa diferença de idade aí. E para quem não sabe, a Gata sou eu. A Gata é a Joyce. A Gata é a Gata. Acho que o pessoal sabe que eu falo Gata de você toda hora. Mas você falava mais, eu acho. Não é? Falava mais. Tenho dificuldade de dialogar com meu namorado. Ah, não, já foi. Sorry, não consigo conversar ou me expressar no meu relacionamento. Ele sempre diz que eu tô querendo brigar. Vamos lá falar sobre comunicação. Um dos pilares para um relacionamento saudável. Comunicação. Fala aí, Vitor. Como que é pra ele e o que de repente, como você fala para que ele entenda que você quer brigar? E aí existem diversas interpretações. A gente não sabe aqui porque a gente não sabe, né, como é esse momento. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, ele vai pensar que... explicando o que está acontecendo. Nossa, ok. Depois a gente explica isso. E se você é uma pessoa que tem uma comunicação agressiva, a gente pode pensar que o jeito que você fala aquilo que você precisa falar, porque existe uma diferença muito grande entre você falar o que é preciso ser dito e você falar de maneira agressiva aquilo que você gostaria de falar, entende? E aí, quando você fala de maneira agressiva, a pessoa fala, poxa, ela tá falando tipo com um tom de voz mais elevado, ela tá colocando características em mim que eu não me vejo daquela forma. Então, por exemplo, se eu falo que a Joyce é uma egoísta porque ela só pegou uma garrafa d'água para ela, eu começo a pensar o quê? A Joyce começa a pensar o quê? Poxa, eu não sou egoísta, eu só peguei água. Talvez eu não tenha trazido por eu esqueci, por diversos outros motivos eu não trouxe 2 garrafas d'água. Mas ele pode também beber comigo, mas eu não sou egoísta. E aí a chance da Joyce de escutar eu falando que ela é egoísta e me rebater falando que eu sou descuidado, despreparado, desorganizado, é muito grande. Porque ela rebate aquilo que eu disse. Então, assim, o primeiro ponto é pensar como que é feita a sua comunicação para ele. Se a sua comunicação é feita de maneira agressiva, ele realmente vai ter essa perspectiva o tempo todo. E também, o outro lado seria o quê? Se você fala de maneira assertiva e ele, como movimento, né, de manipular a situação, fala que você está querendo brigar para que você não fale mais aquilo que está te incomodando. Sim. E aí, a partir disso, você toma uma atitude passiva no relacionamento. E aí, o que também não é saudável. Então, é as duas coisas, né? Pode ser. Tanto se autoavaliar de como que você está falando, de como que você está se comunicando, quanto avaliar se ele realmente está disposto ali a resolver a situação. Ou se ele está tendo esse comportamento como uma manipulação mesmo. Ou seja, está sendo imaturo, né? Emocionalmente. Então, é uma coisa para avaliar. E aí a gente esbarra naquela questão que, assim, a gente só pode controlar o que a gente está sentindo, o que a gente vai fazer, não o que o outro vai fazer. Então, limita até onde vai o seu querer, até onde você pode influenciar, até onde você pode controlar e até onde você precisa que ele esteja junto, que ele esteja disposto e etc. Então é muito um lugar dos dois, né? Sim. Foi respondido. Quem foi mesmo que falou esse? Foi a Edilaine. Eu acho que é Edilaine. Ela perguntou também: meu namorado já traiu minha confiança, o que eu faço para confiar nele novamente? Interessante. Olha, eu acho que essa questão da confiança, primeiro você precisa avaliar se você está disposta a realmente perdoar.
e seguir em frente, ou não. Por quê? Porque o que a gente vê, né, vida, são muitos casais que relatam problemas a partir disso, porque de fato não conseguiram superar, sabe? É diferente de quando a gente fala, ok, vou esquecer, e quando de fato a gente perdoa do nosso coração mesmo. Então, primeira coisa, você está disposta a perdoar e a superar de todo o seu coração? Acho que primeira coisa é isso. Segunda coisa é você pensar o que vocês fizeram que não foi muito legal e o que vocês podem fazer para que isso possa não ocorrer mais, né? O que você acha? Tipo assim, porque deixa eu reler aqui certinho um ponto. Meu namorado traiu minha confiança. Exato. Então, ele traiu essa confiança como? E aí, vocês entendendo como ele traiu essa confiança e gerou esse desgaste no relacionamento, vocês precisam conversar e ter ferramentas e estratégias para que ele de fato esteja disposto a não trair mais a sua confiança e como ele pode fazer para que ele não tenha, né, esse comportamento de novo. Ele entender a importância dele não trair essa confiança faz com que ele consiga tomar novas atitudes para que seja de fato diferente daquilo que foi antes. Não adianta nada a gente falar assim, eu vou mudar. E simplesmente falar que eu vou mudar. Eu preciso tomar comportamentos que mostrem de fato, através de um comportamento, que eu estou mudando. Sim. Entende? A gente fala muito sobre, o post, né, de ontem foi sobre a questão de investir no relacionamento, que a gente estava falando de como, né, fazer isso, de uma jornada lá, 7 dias a gente fazendo, né, mudanças no nosso relacionamento. E muitas pessoas falaram assim, cara, mas por quê? Falei, porque não adianta a gente falar que vai fazer o nosso relacionamento melhor. A gente precisa ter comportamentos todos os dias que façam o nosso relacionamento ficar melhor. Se ele traiu a sua confiança, ele precisa ter novos comportamentos que comprovem que você pode confiar nele. Que comprovem que ele está disposto a estar dentro de um relacionamento e ter um compromisso com você. E não trair essa confiança de novo. Acho que é isso. Faz sentido? Faz sentido, Edilane? E essa live vai ficar salva, porque coisa ele escuta também. Se ele isso aí, já manda. Ele fala, escuta o que o Rafa falou. E é isso. Cássia falou, como enfrentar problemas financeiros unidos? Ok, problemas financeiros. Boa! Ótimo ponto, excelente ponto. Questões financeiras, no geral, são coisas que abalam demais o relacionamento, né? Porque o dinheiro, querendo ou não, ele envolve muito a nossa vida. A nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental. Não tem como, é inegável. Quando você está em uma situação financeira complicada, a sua saúde mental ela é abalada, né? Quem aí já viveu isso? Já teve uma fase assim financeira instável, ruim, e isso abalou psicologicamente? Fala aí pra gente. Eu já passei por isso. Então, naturalmente, a gente fica meio abalado quando a gente tá numa situação dessa. Agora, dentro de um relacionamento, a gente precisa dividir um pouco isso. Porque a responsabilidade não é 100% de ninguém. E nem é 0% de ninguém. Eu adoro falar isso. Eu que inventei. Ninguém é 0% responsável, nem 100% responsável por nada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro de um relacionamento, nós precisamos estar juntos. E dentro de uma crise financeira é a mesma coisa. A gente precisa estar junto ali, lutando junto, para melhorar e conquistar as outras coisas unidos. Exato. Porque é muito simples a gente dar a mão aqui e aproveitar juntos as coisas fáceis e agradáveis do relacionamento e da vida como casal. Mas quando, né, as coisas apertam, é que a gente precisa estar mais junto ainda.
E aí, como que juntos, eu e a Joyce, podemos lidar com a nossa situação financeira que não está tão bacana, vamos supor. E aí, o que a gente pode fazer? Cara, a gente pode... a gente pode, de repente, cortar esse gasto aqui juntos. A gente pode pensar em novas estratégias de fazer, né, mais dinheiro. Se nós talvez estivermos desempregados, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar vender alguma coisa, a gente pode tentar dar, né, uma possibilidade de uma nova fonte de renda, mas isso eu não consegui pensar e estruturar talvez sozinho, porque a situação é tão desagradável que ela psicologicamente nos afeta muito negativamente. E aí eu preciso muito da Joyce nesse momento para me ajudar, e a Joyce vai precisar também muito de mim para que eu também a ajude. Então, assim, vocês como casal precisam estar muito fortes e unidos para que essa troca, né, esse momento seja muito proveitoso também para o relacionamento. E que fortifique, né, vocês como casal. Sim. E usar essa crise para aprender, né, para tirar coisas positivas disso, tirar aprendizados. Porque na pior situação que a gente está, ainda assim a gente consegue aprender alguma coisa com aquilo. E é uma escolha. Você escolhe aprender com aquilo ou querer ignorar aquilo para sua vida e só seguir em frente. Ou, de repente, nem querer lembrar. Então, é importante vocês fazerem esse movimento. A Cássia falou, também é muito complicado você ver que o parceiro não está fazendo tudo que poderia, só está olhando para o problema e descontando no parceiro. E dar esse toque sem que a pessoa leve para o lado pessoal é quase impossível. O que você acha? Dá para dar esse toque sem a pessoa levar para o lado pessoal. Como? Ao invés de você falar para ele que ele não está dando o máximo dele, você convidá-lo a te ajudar a dar o seu próprio máximo. Entende a diferença? Se a Joyce fala que eu não estou tão motivado assim para poder ir para a academia, vamos botar um exemplo básico. Mas só que a Joyce fala assim pra mim, nossa, você tá super desmotivado pra ir pra academia, a gente tinha um combinado, você falou aqui comigo, você não tá indo junto comigo, você não tá cumprindo com aquilo que você falou. E eu falo, ué, meu Deus, tá falando isso tudo pra mim. É diferente da Joyce falar, vida, eu tô precisando muito de você comigo na academia pra poder me ajudar a dar o meu melhor. Aí eu vou falar, cara, a minha esposa, ela precisa de mim pra ela dar o melhor dela. E aí muda a maneira como eu recebo essa informação e automaticamente muda também a maneira como eu me comporto querendo estar junto com ela para poder ajudá-la. Mas ao mesmo tempo eu vou estar também me ajudando e fazendo aquilo que eu falei que eu estaria fazendo. E mais uma vez essa questão de alinhar expectativas, né? Quais são os planos de vocês? O que vocês querem alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Vocês querem ter uma casa, vocês querem ter um carro, trocar de, sei lá... De cidade, país. Morar em outro lugar. Teve gente da Alemanha aqui, ó. Então quem tá na Alemanha... verdade. Então, assim, quando a gente tem isso também bem estabelecido, eu acho que a gente consegue visualizar e lutar com aquilo, em favor daquilo muito mais claro. Então, por exemplo, o nosso projeto esse ano era juntar uma reserva de emergência. Então, desde o início do ano a gente tinha isso muito claro. Isso era uma meta nossa, juntar a nossa reserva de emergência, que seria X. E isso anotado num papel e guardado. Papel, aqui do nosso lado. E o papel tá ali, do nosso lado. Então, assim, todas as nossas ações ao longo do ano foram visando isso também. Então, o Rafael, ele percebia que quando ele estava meio parado, cara, eu tenho essa meta e a gente precisa chegar nisso e o ano tá passando e vamos lá. O que eu posso fazer? E aí, eu a mesma coisa. Poxa, o que tá ao meu alcance hoje para fazer pra gente conseguir essa meta? E aí a gente vai trabalhando junto, vai trabalhando, cortando gasto, né, vida? Limitando algumas coisas. Então, juntos, né, com essa meta, a gente consegue caminhar muito mais firme. Diferente de repente, eu ter uma meta sozinha,
Entende? Porque então, se você desistir, tipo assim, sou eu mesmo. Não vai impactar em nada, é eu comigo. E então se torna diferente quando vocês dois têm essa mesma expectativa e vocês lutam em conjunto. Aí, Cássia falou que esclareceu. Legal. Que bom, Cássia. Que bom! Quando não tem confiança no relacionamento, a Sabrina falando pra gente. Quando não tem confiança no relacionamento de duas pessoas que se amam, o melhor é terminar? Tá, vamos lá. Eu amo a Joyce, mas eu não confio nela. E a Joyce me ama, mas eu não confio nela. Aí a Júlia chegou com tudo no chat. Como que é que a gente vai ter um relacionamento se a gente não tem confiança um no outro? É muito difícil a gente manter um relacionamento sem confiança. No aulão que a gente deu na semana passada pro pessoal lá no Zoom, foi muito bacana. E a gente falou, né? Vou falar aqui pra vocês um pouco. A gente falou sobre 3 pilares do relacionamento. 3 coisas que são a base de qualquer relacionamento saudável. E a gente falou sobre empatia, respeito, comunicação e a gente falou sobre confiança. E por que a confiança é um pilar do relacionamento? Porque não adianta nada eu amar a Joyce, mas a qualquer movimento da Joyce eu questionar por que você está indo sair desse jeito, por que você está saindo com tal pessoa, o que você está curtindo na internet, por que essa pessoa está te seguindo, e às vezes não é nenhum problema da Joyce que a outra pessoa está seguindo ela. Mas aí, quando a gente tem esse problema ligado à confiança, a gente automaticamente traz conflitos para o nosso relacionamento que vão desgastar o relacionamento mais do que edificar o relacionamento. Então, assim, se vocês se amam, perguntem-se se vocês se amam bastante a ponto de confiar um no outro. Olha como é que muda as coisas. Será que eu te amo o suficiente a ponto de confiar em você? E é bem difícil, assim, confiar. E eu não sei se talvez vocês dois não confiam no outro pelo passado que vocês já tiveram em outros relacionamentos. Eu não sei se é por questões de atitudes, né, que vocês têm, na verdade, atualmente, que tiram essa confiança. Mas para o relacionamento de vocês existir e ser saudável, vocês precisam confiar um no outro. Com certeza. E em relação a isso não há questionamento, né? Isso precisa ser feito. Vocês só precisam sentar juntos e definir como fazer isso. E aí é uma coisa também muito mais pessoal, né, amor? Como que vocês conseguiriam fazer isso, se isso seria a melhor questão. Mais uma vez, né, voltando àquilo que eu falei. Se vocês estão dispostos a deixarem algum mal entendido para trás e começar daqui para frente. E aprender como fazer isso também é crucial, porque não adianta a gente querer e não saber como. Exato. E falando rapidamente aqui, na verdade nem sei, né, se a gente poderia falar sobre isso hoje, a nossa equipe aí, se tiver alguém da nossa equipe junto na live, mas falando um pouco, em breve a gente vai mostrar para vocês aqui, provavelmente essa semana ou na semana que vem, algo muito bacana que a gente está preparando, que fala sobre essa questão, sobre insegurança, sobre confiança, sobre, enfim, coisas ligadas assim que vão ajudar muito o relacionamento de muitas pessoas, com certeza. Mas a gente ainda não pode falar abertamente sobre isso, mas pincelar assim a gente com certeza pode. Coisa boa é. Coisa boa é. E coisa que ajuda e transforma também é. Então, assim, só ficarem atentos aí nos próximos capítulos, stories, enfim, alguma coisa vai surgir aí. Fiquem atentos. Atentos. Aí, como controlar ciúmes retroativo. Então, também é sobre isso, aquilo que a gente está falando agora que vai aparecer por aí nos próximos dias. É Tatis? Ou acho que é. Acho que é Tatis. Mas, né, falando um pouquinho também, última, né, vida, pra gente falar? Falando um pouquinho, claro, por que uma coisa que aconteceu no seu passado ainda persiste? Boa pergunta. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre isso. Por que você tem carregado isso com você? O que isso diz sobre você? Sabe? Para pensar um pouco. Se questionar mesmo. Por que de repente uma coisa
aconteceu e eu não trouxe, e outra coisa aconteceu e eu trouxe até hoje. Será que realmente é um padrão que você vem repetindo e isso existe até hoje? Rayane, seja bem-vinda. Você chegou agora, mas dá pra pegar coisa ainda. Relaxa, fica tranquila. Mas vai ficar salva também. Vai ficar salva caso também você essa queira. live aqui pra vocês, tá bom? Mas então, assim, porque o que é o ciúme, né? O ciúme é aquela situação que a gente se sente ameaçado ali. Então, o que tá te fazendo ficar ameaçado? Por que você se sente ameaçada diante de tal situação? Exato. E talvez o seu relacionamento atual não te dê motivos nenhum pra sentir ciúmes. Só que o seu passado, né, o ciúme mais retroativo, ele faz com que você coloque, né, transfira coisas do seu passado para o seu presente. E aí você traz um problema do passado para o seu relacionamento presente e isso faz com que o seu relacionamento atual seja desgastado. E a gente precisa entender o porquê que isso acontece. E aí, para além disso, né, depois que a gente consegue entender, que a gente consegue ver isso com muita clareza, a gente vai começar a trabalhar para ressignificar. O que é ressignificar? É dar um novo sentido a uma situação passada. Então, a partir desse movimento que você faz, você vai conseguir modificar algum pensamento que você teve sobre aquilo. Seja, de repente, ao viés do perdão, né, da compaixão, seja um viés de também a compaixão, mas por um outro motivo. Então, assim, de alguma forma, você precisa dar um novo sentido a isso, para que você consiga se libertar e viver daqui para frente. Porque, pensa, se a gente ficar trazendo tudo que já aconteceu com a gente até hoje, a gente não vai viver. Exato. Olha quantas coisas pesadas todos nós já vivemos. Então, assim, a gente não pode carregar muito isso, senão a nossa malinha, voltando lá a nossa mala, tadinha, vai ficar com sobrepeso e a gente vai ficar pagando taxa de peso. Aqui, a Júlia falou que a amiga do namorado mandou um vídeo dançando pra ele. E aí, com a autorização do namorado dela, ela reclamou, pedindo pra ele evitar esse tipo de coisa, né? Porque eu não gostava. Tô errada? Não, Júlia, super certa. Assim, poxa, o respeito pelo seu relacionamento precisa... Ah, mas é a minha amiga. Sim, mas ela precisa entender que ele tem uma namorada. Ele tem uma namorada, não, uma noiva. Então, assim, ter, né, esse tipo de postura que você teve é super assertivo. E principalmente porque o seu respectivo, ele percebeu que era importante dar esse ponto e comunicar isso. Olha só, não é legal o que você está fazendo. Eu entendo que nós somos amigos, porém, existem limites que precisam ser estabelecidos para que a gente tenha uma boa relação como amigos e eu também tenho uma boa relação com a minha namorada. Então, assim, muito legal o que você fez, bem assertivo, na minha opinião. Sim. E, gente, antes da gente finalizar, vamos fazer aquele momento print? Vamos fazer um momento print aí pra gente poder tirar, né, o nosso print da live. E aí, quem quiser, né, a gente até pede pra vocês postarem no print... postarem, né, o print que vocês tirarem no story, marcar a gente, pra gente poder repostar aqui também na hoje. E é muito bacana esse movimento. Lembrando que o print com o coração de alguma cor que eu nem vou falar. Bom, vamos fazer então o momento do print. É muito legal, gente, vocês conseguirem fazer e repostar, porque o nosso trabalho alcança mais pessoas, né? Quando a gente compartilha, outras pessoas têm a possibilidade de conhecer e vir até a gente. Então, por favor, nos ajude a crescer a nossa comunidade, Siglovers, de espalhar amor e a esperança de relacionamentos saudáveis, de um amor saudável e edificador, né? No meio de tantos relacionamentos conturbados que a gente vê. Exato, aí ó, a cor do coração já apareceu aí no chat.
E já que tem coração laranja no chat, gente, coloca o coração laranja aí no chat pra gente poder tirar o print. E aí o print sai com um monte de coração laranja, fica bem bacana. Verdade. E aí vocês podem repostar lá e marcar a gente. Tô até aqui, ó, no outro celular, porque eu também quero meu print. Manda um coração laranja aí também, vida, no chat. Vou mandar. Aí, ó, tá chegando o coração laranja. Ihu! E aí, ó, já manda aí e vamos... Ó, partiu o print, então, sorriso, vida pro print. Será que eu já tô? Pera aí. Foi! Tiramos aqui. Aí, o Ícaro. Ícaro. Gente, rapidinho, pausa aqui. Ícaro, muito obrigado. O Ícaro mandou uma mensagem na direct agora. Aí ele mandou, gente, eu e minha namorada, a gente segue vocês, a gente não perde uma live. Ícaro, muito obrigado pelo carinho. Pessoal que mandou o coração laranja aí é a gangue que tem mais amor nesse Instagram para poder falar, para poder espalhar e mostrar para as pessoas que é possível ter relacionamento saudável. Sim. Eu lembro que muita gente, né, já falou pra gente, nossa, é impossível, não sei, acho que não dá para ter relacionamento saudável. E aí as mesmas pessoas depois de um tempo mandam pra gente que o relacionamento tá totalmente diferente. Sim. E isso é muito bacana. Verdade. O último post, né, que a gente fez do desafio, os gestos simples, né, do dia, o pessoal tá falando que tá dando muito resultado. Falou, poxa, meu namorado também tratando super diferente nesses dias que ele tem feito os gestos simples. E é bacana ver essa transformação. E coração laranja, chama o namorado, namorada para poder se tornar membro da gangue também. É isso. E não deixe de compartilhar, tá, gente? Contamos com a ajuda de vocês também. Exato. Aí o Léo falando. E aí, Léo, meu amigo de infância, parceiro aí, ó, psicólogo também, incrível, marcando presença. Vocês podem fazer algum tipo de exercício para aprendermos a controlar os ciúmes? Tati, acho que é Tati, não sei. A gente fez A gente deu uma mentoria recentemente sobre como controlar o ciúme e insegurança. Foi muito bacana, assim, todo mundo que fez viu o resultado no dia a dia. E a gente está preparando uma coisa muito legal aí sobre isso também para poder mostrar essa semana ainda para vocês aqui no Insta. Então, Tati, fica ligada aí nos nossos stories que essa semana a gente vai mostrar isso daí para vocês. Fica ligadinha que tem novidade na área. Ó, Ana, se a gente teve ansiedade em questões financeiras do casamento, tipo, tudo muito caro, a gente fez o nosso casamento, a gente fez as garrafas, a gente fez as lembrancinhas, a gente procurou um lugar, tipo, que pudesse trazer a nossa família e não ter tanto gasto. Então, assim, tem nos destaques aqui, Ana, tudo que a gente fez com as nossas mãos, assim, porque a gente queria muito fazer algo com a nossa cara, com o nosso jeito, meter a mão na massa, lembrancinha, enfim, mas também porque a gente queria, né, cortar gastos, porque tem casamento aí que é muito caro e não era a nossa vibe fazer um casamento muito caro. E a gente nem fez o nosso casamento, né? Você falou, parece até que a gente fez e tudo, né? Foi só um almoço por conta da pandemia, mas quem sabe? Em breve o nosso tá aí nos planos, tá nos planos de Deus. Exato. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um beijo, obrigada quem ficou aqui. Todo mundo que tirou os prints aí, ó, Rayane, Ícaro, Cássia, posta aí no story de vocês e marca a gente com, ó, Gangue do Coração Laranja, pra gente poder repostar vocês aqui também. Beijo, gente. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. E já quase... Não, hoje ainda é quarta, né? Não é bom final de semana, então. Bom final de semana. Ainda tem dia aí. Ainda tem dias aqui pra gente estar junto. Beijo, gente. Ó, Júlia, começou 7 horas. Você tá atrasada. E a gente tem um compromisso agora, então a gente não pode ficar também muito tempo. O compromisso nosso é às 8, a gente vai voar. Tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus. Beijão. Obrigada por vocês estarem aqui. É sempre muito bom. Deixa eu ver.